E aí, galera, como a gente viu agora há pouco, alguns conceitos básicos, para a gente relembrar o conteúdo que cai no Enem, agora a gente vai resolver alguns exercícios, né, que caíram na prova do Enem ano passado, com temas diversos, para a gente poder aplicar o que foi visto. Então, para começar, a primeira questão tem esse pequeno textinho que fala o seguinte: a esquistossomose, chamada de barriga d'água, caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço causada pelo verme Esquistossoma mansoni, o esquistossomo. O contágio ocorre depois que larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Bionfalaria, seu hospedeiro intermediário, e penetram na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina, feita a partir de uma proteína extraída do verme, que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Então, antes de resolver, você vê que a questão já te deu todo o ciclo de vida do esquistossoma, todo o ciclo do parasita, tá? Que falou o nome do parasita, que é o Esquistossoma mansoni, que ele pega o caramujo, que é o intermediário, e depois no humano, dentro daquele ciclo. E tem uma tática aqui de terapia que é utilizar a vacina. E o que a questão quer em relação a isso? Uma vantagem da vacinação em relação ao tratamento tradicional, que é o medicamentoso, é que ele poderá. Então dá para ver que aqui ele nem pergunta sobre o ciclo de vida do Bionfalaria, do Esquistossoma mansoni, da esquistossomose. Ele não está afim disso. Ele está perguntando sobre vacina, ou seja, uma questão que trouxe o parasita para explicar imuno, né, a parte de imunologia, a questão de vacina. Relembrando que a vacina, lembra, ela é preventiva, ela não cura, ela vai prevenir. Então, como que funciona? O texto já falou, vai pegar a proteína do verme e injetar nas pessoas. Colocando a proteína nas pessoas, o sistema imunológico já vai reconhecer e preparar células de memória e anticorpos. E fica todo preparado. Se por acaso entrar em contato, você entrar num lago que está contaminado com esse verme, se ele penetrar no seu corpo, você vai ter uma resposta imunológica rápida e ele não vai se instalar no fígado nem no baço. Ou seja, você fica livre do parasita. E a vacinação serve tanto para vermes, para bactérias, vírus, protozoários, para vários tipos de parasitas. Então, olhando a questão, qual que seria a vantagem da vacina, então, em relação ao medicamento? O medicamento é para tratar uma doença que já existe, a vacinação, prevenir. Então, impedir a penetração do parasita pela pele? Vamos pensar. A vacina está lá com estimulou os anticorpos no seu corpo. Vai impedir que o parasita entre? Não. Tá? Então, não é essa a alternativa. Eliminar o caramujo para que não haja contágio? A vacina foi para o seu corpo, o caramujo está lá no lago. Qual é a relação entre os dois? Não existe. Tá? O caramujo não afeta nós diretamente. Ele é o hospedeiro intermediário. Tá? O miracídio, que é a larvinha que saiu do ovo, entra no caramujo, sofre metamorfose e sai a cercária, que é a infectante, que vai atrás de animais de sangue quente, igual ao humano. C. Impedir o acesso do esquistossomo especificamente para o fígado. Uma vez que caiu na corrente sanguínea, que a cercária entrou na corrente sanguínea, que é a larva, ela vai circular seu corpo inteiro. Só que ela vai se concentrar onde? No fígado e no baço. Aí eu pergunto, como será que a vacina impediria isso? Ela não vai impedir. Tá? Então também não é esse. E D. Eliminar o esquistossomo antes que ocorra contato com o organismo. Ou seja, eliminar o parasita antes que entre em contato com o humano. Ou seja, aqui já é uma questão que foge da vacinação, uma questão da saúde pública, que é tratar o esgoto para que não caia ovos de parasitas eliminados por pessoas contaminadas na água. Então aqui sobre a alternativa E, vamos ver se ela responde a pergunta. Eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação dos sintomas. Sim, é essa aqui. Por quê? A vacina não vai impedir que o vírus, que o parasita em si, ou o esquistossoma, que é um verme, entre no seu organismo. Vai impedir que ele se manifeste, que ele se reproduza. Enquanto ele estiver dentro do seu organismo, o seu sistema imunológico já vai entender isso e já vai afetar ele. Vai tentar matar ele, as células T, que a gente chama, são os leucócitos, lembra dos glóbulos brancos, que são células de defesa? Vão vir em cima do parasita, impedindo que ele se manifeste, que ele se fixe no órgão. Então, a vacinação é melhor do que o tratamento. Lembra, né? Prevenir é melhor que remediar? Então, tomar a vacina previne. O medicamento vem depois que a doença já se instalou, que já tem sintomas. Tudo bem? Então, essa aqui era uma questão envolvendo um pouco de parasitologia, o ciclo de vida do Esquistossoma mansoni, e também essa questão da vacinação, que é preventiva, não é curativa. A vacina não cura, ela previne. Ok?
Vamos para uma próxima questão agora, que é de ecologia, tá? É uma questão bem teórica mesmo de ecologia. Cai muitas questões de meio ambiente, do dia a dia nosso, mas aqui é uma questão específica. Vamos lá. No quadro estão apresentadas informações sobre 2 estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas por algumas espécies de seres vivos. Então o quadro mostra a estratégia 1 e a estratégia 2, de como que os organismos vivos vivem no nosso ambiente. Então a primeira linha, ó, habitat. Na estratégia 1, mais instável e imprevisível. Ou seja, é um habitat que tem várias coisas acontecendo. Pode ter furacões, chuvas intermitentes, queimadas. Então é um ambiente que não é estável para ele. Já na estratégia 2, ele é mais estável e previsível, ou seja, um ambiente já calmo, vamos pensar, uma floresta, né, já está lá estabelecida, não tem tantas mudanças, é um ambiente mais estável. Quanto ao potencial biótico, lembra o que é o potencial biótico? É a capacidade de qualquer organismo de crescer. Então, vamos pensar que não tem nada que segure a nossa reprodução ou de qualquer organismo, o nosso crescimento seria o quê? Exponencial, né? Vai crescer quase uma reta 90 graus. Só que a gente tem um ambiente que limita isso. Então, potencial biótico é a capacidade que os seres vivos têm de se reproduzir, mas o ambiente impede. Na estratégia 1 é muito elevado, ou seja, esse organismo que está num ambiente instável e imprevisível se reproduz muito rápido. Já no 2, na estratégia 2, esse organismo tem um potencial reprodutivo baixo, tá? Tipo humano. Nós temos um potencial biótico baixo. Essa reprodução demora 9 meses para acontecer, é lento. Diferente, se for pensar de uma formiga, de um inseto, que são questão de dias, alguns até em horas, tem as bactérias. Duração da vida. Qual o tempo de vida do organismo? Na estratégia 1, curta e com reprodução precoce. Ou seja, o organismo ele não vai gastar energia, ele não vai investir em crescimento. Ele vai ter um básico de crescimento mínimo e vai investir sua energia em reprodução. E olha, já tem lógica, né? Capacidade de reproduzir é muito rápido e ele está num ambiente imprevisível. Ou seja, ele tem que aproveitar aquela condição ideal naquele momento para se reproduzir, passar seus descendentes. Já na estratégia 2, é longa e com reprodução tardia, demora. Então, o humano, 9 meses o tempo de gestação. Vai lá, depois da puberdade, 15, 16, 17 anos, começa a reprodução. Então, demora muito. Quanto aos descendentes, na estratégia 1, muitos e com tamanho corporal pequeno. Então, olha a relação. Um ambiente imprevisível, eu tenho que me reproduzir rápido, eu vou investir em reprodução, não em crescimento, e eu tenho que ter muitos filhos. Porque se meu ambiente é imprevisível e instável, qual que é a chance de um dos meus filhotes crescer e chegar à fase adulta? Porque o que os seres vivos querem é passar DNA, é se reproduzir. Se o ambiente é instável, seria muito difícil. E com tamanho pequeno, ou seja, não vou demorar para crescer, eu já quero, eu quero ficar adulto rapidinho. Já na estratégia 2, poucos filhotes, poucos descendentes e com tamanho corporal maior. Então, pensa um elefante que já nasce, né, um organismo muito grande e a gestação também demora. E o último, o tamanho populacional. Quantos indivíduos tem? Na estratégia 1 é variável. Por que o tamanho é variável? O ambiente é instável. Não tem como ficar uma coisa perfeita e estável. Já na estratégia 2 é constante. Então a gente consegue perceber, fazendo a relação de todos esses conceitos, que na estratégia 1 são organismos que têm que se reproduzir rápido porque o ambiente é extremo. Na estratégia 2, organismos de um ambiente mais estável. Dentro de ecologia, o que isso lembra? Sucessão ecológica. Lembra a sucessão? Onde os organismos vão se colocando no lugar dos outros até chegar numa comunidade clímax. Mas lembra que os primeiros organismos vão encontrar um ambiente instável? Pensa, se você tem uma sucessão primária, uma rocha, né, um vulcão explodiu ali no meio do mar, formou uma ilha deserta, nunca teve vida, sucessão primária. É um ambiente, então vamos usar o exemplo aqui do Brasil, Pantanal, que estava pegando fogo, ficou sem vida, mas já teve vida anteriormente. Então, os seres vivos que vão crescer ali é uma sucessão secundária. Só que como o ambiente é instável, vão chegar os primeiros organismos, que nós chamamos de pioneiros, que são organismos de ambientes instáveis, que potencial biótico rápido, duração de vida curta, muitos descendentes e o tamanho populacional variável. Então, esses organismos da estratégia 1 são aqueles organismos pioneiros, que vão aguentar variações ambientais. Já a estratégia 2 é um ambiente mais estável, seria a comunidade clímax. Aquela comunidade já estável, vamos pensar a floresta amazônica, a Mata Atlântica, um cerrado, já está estável. Ou seja, o número de indivíduos que chega é o mesmo número que vai, tá? Que sai.
tirando a ação humana, vamos pensar só a ecologia pura. E aí, conhecendo esse quadro, analisando as características e revisando alguns conceitos, o que a questão pede do Enem? O que o Enem está pedindo para a gente? Na recuperação de uma área desmatada, então foi uma área que desmatou, mas já teve vida, então sucessão secundária, deveriam ser reintroduzidos, primeiramente, as espécies que adotam qual estratégia? Então o ambiente está lá, desmatado. Qual você vai colocar? Os organismos estratégia 1 ou organismos estratégia 2? Vamos ler as alternativas. Estratégia 1. Pois essas espécies produzem descendentes pequenos. Beleza, de acordo com a tabela. O que diminui a competição com outras espécies? Não. Tá? Porque se tem um ambiente lá pronto para todo mundo chegar, né, tá livre, vai chegar vários competidores, vai aumentar bastante a competição. B. Estratégia 2. Pois essas espécies têm uma longa duração de vida, o que favorece a produção de muitos descendentes. A própria tabela já diz isso, né? Não concorda com isso. Então, olhando a tabela, você sabe que a alternativa B está incorreta. Alternativa C. Estratégia 1. Pois essas espécies apresentam um elevado potencial biótico. Até aí tudo bem. O que facilita a rápida recolonização da área desmatada? Sim. Então, aqui a nossa resposta é a alternativa C. Por quê? Eu vou colocar aqueles organismos que aguentam variações climáticas, um ambiente instável. Então, desmatou, você está lá, aquele solo cheio de radiação solar. Quando a chuva vem, ela bate com toda a força, porque não tem folhas para minimizar a energia potencial pelas folhas, né, da água da chuva. Então, é um ambiente extremo. Então, esses organismos têm que se reproduzir rápido, porque eles não sabem se daqui a alguns dias as condições estarão ideais para eles permanecerem vivos. Então, aquela oportunidade que eles têm, eles vão crescer e vão se reproduzir. Por isso que o potencial biótico deles é muito alto e vai facilitar a recolonização. E aí, só deixar que ao longo do tempo vai chegar as espécies da estratégia 2, as espécies de comunidade clímax. Ok? Está aqui uma questão ecológica bem teórica, mas que a própria tabelinha dava para relembrar todos os conceitos, né? Era só ler a tabelinha, comparar as duas estratégias e responder a questão. Estava simples essa, hein, pessoal? Vamos para a terceira questão agora. Essa aqui já envolve mais fisiologia humana, tá? A eritropoetina, EPO, é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a maturação dos eritrócitos. Suas formas recombinantes, sintetizadas em laboratório, têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência na busca por melhores resultados. No entanto, a administração da eritropoetina recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso considerado doping. Então aqui nós temos estratégias de melhorar o condicionamento físico dos atletas, mas tem aquela questão, isso é doping ou não é? Aqui, de acordo com o Comitê Olímpico, é. Mas vamos pensar a parte que nos interessa, que é a biologia da questão. Então, a eritropoetina. Nossa, professor, nunca ouvi falar isso. Não precisa. A própria questão está informando você. É um hormônio endógeno, dentro do nosso corpo, secretado pelos rins, que influencia a maturação dos eritrócitos. Lembra quem são os eritrócitos? Eritro, vermelho, citocelas, as células vermelhas, os glóbulos vermelhos, ou também chamados de hemácias. Tá bom? E está falando aqui que tem as formas recombinantes, né, sintetizadas em laboratório. E o que a questão vai pedir para a gente, então? Vamos lá. Uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de... Aqui é só lembrar de sangue. Lembra sangue? Nós temos 3 tipos de células. Tem o plasma, que é a parte líquida, e 3 tipos de células, que são os glóbulos vermelhos, eritrócitos ou hemácias, que é o que a questão está falando, cuja função é o quê? Transporte de gás oxigênio. Nós temos os leucócitos ou glóbulos brancos, que são as células de defesa, tá? Que foi comentado na primeira questão, né? Que a vacina do parasita vai estimular a produção dessas células. E temos as plaquetas, tá? Que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Então, quando você se corta, estoura uma espinha, quem que faz parar de sair sangue? Quando é pequenininho, o corte. São as plaquetas. Tá bom? Então, causar várias fibrinhas ali, segurando as células e facilitando a cicatrização. Então, aqui, o que ele vai estimular relacionado ao transporte de lipídios para aumento do gasto calórico? Beleza, lipídio, a gente sabe que lipídio é mais energético do que carboidrato. Então, consumir 1 mol, né,
de lipídio gera mais energia para a célula do que o mol de glicose, por exemplo, de carboidrato. Mas a hemácia tem alguma relação com o transporte de lipídios? Não. Tá? Não transporta lipídios. B. ATP para aumento da síntese hormonal? Tem alguma relação aqui? ATP, energia. Lembra? Trifosfato de adenosina, ou adenosina trifosfato. É aquela molécula que a gente mais estuda na escola, que é aquela molécula de quebra de energia. Toda energia que a gente respira fica nessa molécula, e essa molécula, quando quebra, libera energia para que o trabalho seja realizado. Ó, bem física, né? Essa frase. O trabalho, qual é o trabalho? A vida da célula, o metabolismo dela. Tá bom? Mas, aumento da síntese hormonal? Como que a síntese hormonal vai estimular a capacidade física do atleta? Não tem muita relação direta aqui na questão. C. Transporte de oxigênio para aumento da produção de ATP? O ATP é produzido pelo oxigênio? Sim. Vamos lembrar, as hemácias transportam gasoxigênio. Lembra bem aqui no nosso pulmão, nos alvéolos, quando o sangue passa. Tem o processo de hematose, onde por diferença de pressão, o gás carbônico é eliminado, a gente expira e o gás oxigênio entra. Tudo por difusão que ocorre da célula, do mais concentrado para o menos concentrado, certo? A gente inspirou mais gás oxigênio, ele vai entrar na célula. E a hemácia, lembra, tem a hemoglobina, que um átomo central da hemoglobina é o ferro. E ferro com oxigênio, eles se amam, eles se adoram. Juntou, eles vão se ligar formando a ferrugem. Por isso que o nosso sangue tem essa cor meio avermelhado, por causa da ferrugem das nossas células. Quando chega próximo dos órgãos que estão com baixa concentração de gás oxigênio, por difusão, o gás oxigênio é liberado e a célula gasta energia. Produz sua energia. Que energia? O ATP. Mas como que vai acontecer isso, professor? Pela respiração. Lembra que em células eucariontes, as células que têm organelas, igual a do humano, dos atletas aqui, a mitocôndria vai realizar a respiração celular, né? Que tem a primeira fase a glicólise, depois ciclo de Krebs e no final a cadeia fosforilativa, onde os elétrons passam nas proteínas produzindo o ATP, que é a energia, e consequentemente o oxigênio vai lá no final e forma a água. Então ele faz parte sim. Então a nossa alternativa aqui é a alternativa C. Então a célula vai transportar oxigênio, aumentando o quê? A concentração de ATP, essa molécula, dando mais energia para os músculos serem utilizados durante a atividade física, melhorando a capacidade do atleta. Ok? Só para a gente ver o errado das outras questões, o erro delas. D. Proteínas para aumento de massa muscular. Hemácia não libera proteínas. Certo? Não transporta proteínas. E E. Vitamina C para aumento da integridade dos vasos sanguíneos também não tem nenhuma relação. Então aqui o X de você pegando essa questão era ver qual célula, hemácia, transporte, oxigênio. Era ligar um com o outro, célula e função, ok? Então essa aqui era a questão de fisiologia envolvendo sangue. Vamos para a próxima questão, questão 4, que envolve um tema bem atual, né? Fala de vírus, né? Dos retrovírus, que nem o famoso Covid aí. Na família Retroviridae, encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizada pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Então aqui, ó, dá para explicar muita coisa. Cada linha aqui, cada frase tem uma explicação. Então a primeira parte, a família Retroviridae encontra-se vírus que infectam aves e mamíferos, que produzem DNA a partir de RNA. Lembra, a gente está acostumado a falar que as células, qual que é o material genético? O DNA, né? O ácido desoxirribonucleico. Porém, os vírus, nós temos vírus de DNA e temos vírus de RNA, que nem vírus da gripe, do HIV e o próprio Covid. Os vírus de RNA estão nesse grupo chamado, dessa família Retroviridae. Por quê? Quando esse vírus infecta a célula, como que ele vai comandar a célula? Não é o material genético do vírus que se liga ao material genético da nossa célula, que é o DNA? Mas se o vírus é de RNA, como que esse RNA do vírus vai se ligar ao DNA da célula? Não tem como.
Por isso que esses vírus são tão fascinantes do ponto de vista de biologia, que eles mesmos já transportam uma enzima, né, que vocês estudaram em aula, chamada transcriptase reversa, que vai fazer a transcrição reversa. Ou seja, dentro da célula, essa própria enzima vai pegar o RNA e converter a DNA. E assim ele pode infectar a célula humana. Ou, no caso aqui, de uma ave e de qualquer outro mamífero. Por isso que eles são chamados de retrovírus. Ok? E aqui fala que esses retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores. Então, por exemplo, o Covid é um exemplo. Ele não passa de pessoa para pessoa, não tem um hospedeiro intermediário, não tem um vetor. Já o vírus da dengue precisa do mosquitinho. O vírus em si no ar não entra na gente, precisa do hospedeiro intermediário, né, que é o mosquito, que para ele, o Aedes aegypti, não causa nada, mas para a gente pode até matar. Tá bom? Que também temos esse problema aqui no Brasil. E aqui está falando do desenvolvimento que essas infecções podem trazer problemas sociais e econômicos. Então, pensando em aves e mamíferos, se são organismos, tem galinha, frango, porco de consumo, se eles se infectam, tem que matar todos, sacrificar. Tá? Porque lembrando que não existe medicamento que mate o vírus, mas sim que trate os sintomas. Então, acaba tendo um prejuízo econômico e a gente está vendo hoje como o Covid está fazendo isso tanto no ponto de vista econômico quanto social e até do psicológico das pessoas. E nesse contexto, os pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento das doenças. Reduzir o quê? Sintomas. Então, dentro disso, o que a questão vai nos pedir aqui? Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais. O que tem feito? Qual a tecnologia? Produzir um medicamento é uma biotecnologia. Melhoria dos métodos de controle dos vetores desses vírus. Eu estou controlando o vírus, mas eu controlo, por exemplo, o mosquito Aedes aegypti. Tem vários programas para eliminar eles aqui do Brasil. Só que a questão está falando do vírus dentro do seu corpo, de tirar a doença. Ou seja, se você está doente, o vírus já se instalou. Ou seja, não tem mais o que fazer com o vetor, já foi. Então essa alternativa não entra. B. Fabricação de soros mutagênicos para combate desses vírus. Vamos lembrar, mais uma vez falando de imunologia. Soro e vacina. A vacina, que eu comentei na primeira questão, é preventivo. Ele prepara seu sistema imunológico para quando você entra em contato com o parasita, seu sistema imunológico já está ali ok, preparado para combater. Às vezes você nem fica doente. E a gente está entrando em contato com parasitas, é só respirar o ar todo dia. Só que a gente tomou vacina, estamos vacinados, então a gente não pega doença. O soro não. O soro ele é de cura, que nem soro antiofídico. Toma uma picada da cobra, já toma o próprio anticorpo. Ele é o quê? Curativo e não cria células de memória. Isso quer dizer, professor, se eu levar uma outra picada da cobra, eu vou estar prevenido? Não. Porque o soro não produz as células de memória, os leucócitos, né, de memória. Então esse aqui também não vai ajudar, porque combater o vírus, não quero combater o vírus. C. Investimento da indústria em equipamentos de proteção individual. Máscara, né, que é a nossa moda hoje em dia. Isso vai barrar o vírus? Não barra 100%, né, diminui o contágio, mas isso está falando de evitar o quê? A contaminação, é mais epidemiológico. Mas e a doença em si? Depois que entrou no seu corpo, os EPIs vão te ajudar de alguma forma? Não. Pode ajudar você não transmitir, mas não de contaminar, porque você já se contaminou. D. Produção de vacinas que evitem a infecção das células hospedeiras. Isso poderia. Só que a vacina, o que ela está dizendo? É prevenção. Aqui ele está falando o tratamento. Se é para tratar, quer dizer que eu já estou doente. Então não adianta a vacina. Pode perceber que nenhum aqui praticamente está errado. Mas tem que ver o que a questão está querendo dizer para você. Então cuidado, isso é uma pegadinha do Enem. Que às vezes ele coloca várias alternativas que têm coisas reais que estão corretas. Do ponto de vista da ciência, do contexto. Mas o que a questão está te perguntando? Ela perguntou tratamento das infecções. E. Desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desse vírus? Sim, antirretrovirais. Lá fala que são retrovírus. O que é esse antirretroviral? Isso aqui é típico, por exemplo, de quem tem HIV. Né? Quem tem HIV pode viver tranquilamente tomando retroviral todo dia, porque ele impede que o vírus se reproduza.
Então, a pessoa que tem HIV, se for fazer TEC e está tratando certinho, toma o medicamento todo dia, se for olhar o sangue, não encontra o vírus. Né? Chama-se de indetectável, ou seja, não transmite, porque toma o antirretroviral. O que o antirretroviral faz? Lembra a enzima que eu comentei? A transcriptase reversa? Ela vai converter o RNA em DNA. Esse medicamento, ele impede essa conversão. Ele impede que a transcriptase reversa converta RNA em DNA. Consequentemente, o vírus não consegue infectar a célula, não consegue instalar seu DNA e nem fazer a célula produzir novos virinhos, né, novos viruzinhos, para se espalhar pelo corpo. Então, essa alternativa aqui que explica o que a questão estava perguntando para a gente. Tudo bem? E a quinta questão, tá? Que tem, lembra de Mendel, lembra a genética, o famoso Mendel? Com base nos experimentos de plantas de Mendel, lembra as ervilhinhas? Foram estabelecidos 3 princípios básicos, que são conhecidos como leis de uniformidade, de segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente uns dos outros para a prole. Então vamos lembrar, quando você estuda genética, primeira coisa, primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, é o que a gente estuda. Mas tudo segue o que Mendel propôs? O que o Mendel propôs, as 2 primeiras leis, são perfeitas. Só que depois você vendo que nem sempre é aquilo. O Mendel deu muita sorte das características que ele estudou se segregarem independentemente. Ele deu muita sorte. E mais a pesquisa dele foi fascinante, deu as portas, por isso que ele é considerado o pai da genética. Mas aqui está falando, lembra segregação? Sementinha verde, sementinha amarela, lembra? Vezão, vezão, errão, errão, vezão, vezinho, errinho, errinho. Lembra isso? Lembra que na hora que forma os cromossomos são X. Lembra aquele formato de X? Que eu vou ter a cópia. E quando essa barrinha, essa perninha do cromossomo vai para um lado, essa aqui vai para o outro. Então o gene que está aqui foi para um lado, o gene daqui foi para o outro. Lembrando que o gene é o pedaço do DNA que vai determinar a característica do indivíduo, a característica que está sendo estudada. Só que, vamos pensar, nós temos milhões de genes. E nós temos 46 cromossomos no caso de humano. Nós não temos só 46 características, temos muito mais. Então quer dizer que no mesmo cromossomo, numa única perninha de cromossomo, concorda que eu tenho gene 1, gene 2, gene 3, gene 4, gene 5, vários genes? Então na hora que os meus cromossomos se separam na meiose, todos os genes que estão nessa perninha vão para um lado e todos os genes que estão nessa perninha vão para o outro. Então nem sempre eu tenho segregação independente. Tá? Nem sempre. Aqui a gente tem ligação gênica. Mas, professor, isso pode mudar? Pode. Na meiose, lembra? Nós temos meiose 1 e meiose 2. A primeira reduz o número de cromossomos, a segunda divide eles. Então, nós temos ali na meiose 4 fases. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Lembra prófase? Estou me preparando para dividir. Então, a membrana nuclear se desintegra, os cromossomos, né, a cromátide se condensa a cromossomos, as organelas ficam todas já impostas para se dividir, os centríolos crescem, formando as fibras do áster. Na metáfase, não tem mais a membrana nuclear, os cromossomos estão todos na região central. Depois temos a anáfase, onde os cromossomos são puxados para os lados. Na anáfase 1, vai o cromossomo inteiro. Na anáfase 2, você quebra ele no meio. E a telófase, que é a última parte, você tem a regeneração da célula. Você tem os cromossomos se descondensando a cromátide, formando aquelas fitas de DNA, a carioteca se reorganiza e a célula sofre a citocinese, a divisão do citoplasma. Tá bom? Então, uma característica pode ir para um lado, uma para o outro, mas quem tiver no mesmo cromossomo pode ir embora. E na prófase da metáfase, pode ter o crossing over, lembra? Uma perninha de um cromossomo vai em cima do outro e troca um pedacinho? Mas isso é muito variável. Então, dentro dessa questão teórica aqui, não precisa nem calcular nada, fazer conta de genética, o que a questão pede pra gente? Hoje, sabe-se que isso nem sempre é verdade. O que eu acabei de comentar, eu já praticamente dei um spoiler, né? Por quê? Porque sabe-se que nem sempre a segregação independente ocorre. A distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade do gene? Não. Tá? Essa distribuição não depende. Essa questão de ser dominante ou recessivo só vai ser determinado na hora que os genes estão juntos na célula.
Então eu tenho, por exemplo, azão, vai ser característica do azão. Azão, azinho, característica do azão. Azinho, azinho, a característica do azinho. Certo? B. Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores. Aqui tem alguma coisa a ver com genitor? Porque ele já formou a célula primordial, que é o zigoto, a primeira celulinha. Ou seja, já veio. Então essa aqui não tem muito a ver, não. C. As alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação durante a meiose? Pode ocorrer? Pode. Podemos ter falhas? Sim. Tá? Processo biológico, pode ocorrer falhas. Mas, geralmente, quando tem falhas, a própria célula já dá conta, ela mesma já corrige esse erro. D. Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos? E só para ver aí, o cromossomo que contém 2 determinados genes pode não sofrer disjunção na primeira fase da meiose, pode não se dividir, pode não se separar? Até pode, mas isso não explica a questão. Não explica a questão de não termos a segregação independente. Então, olha a alternativa D, que é a correta. Os genes localizados fisicamente próximos do mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. O que eu comentei agora há pouco, antes de trocar o slide. Né? Então, aqui eu tenho o cromossomo é o X, separei as perninhas. Esse cromossomo, lembra que é um DNA todo enovelado? Tem vários genes, centenas de genes. Então, se eu estou próximo um do outro, a chance de eu ir junto é muito maior. Eu preciso de uma quebra específica para que troque, o que é difícil de acontecer. Então, nós temos esses genes que estão ligados. Tudo bem? Então essa questão aqui era teórica, o que você conhece nem era genética, era mais focado no quê? Na questão da meiose, tá? Nessa questão. Então a gente percebe aqui nessas 5 questões do Enem que eu fiz com vocês, que às vezes que elas eram interdisciplinares dentro da biologia. Então uma falava de parasita, mas a questão era de vacina. A outra falava de exercício físico, a questão era de transporte de hemácia. A ecologia, talvez ela foi a única mais focada, sem grandes coisas, mas trouxe a questão do desmatamento, uma questão ambiental, usando a teoria da ecologia. E temos essa aqui da genética, tivemos a do retrovírus, né, que também envolveu vacina e soros, envolveu imunologia, não era nem microbiologia, e essa questão de genética, que o fundamento para poder explicar era mais a parte de célula, de citologia, a meiose. Ok, pessoal? Então aqui teve um geral dessas questões para vocês, a gente resolver. Presta atenção, eu comentei, são questões interdisciplinares dentro da biologia, preste atenção, tem várias informações que não vão ajudar em nada a resolver a questão, nem eritropoetina, falou aquele monte de coisa. A questão era a hemácia com o transporte de oxigênio. Então, a outra alternativa lá, que todas as afirmativas estavam corretas, mas o que a questão te perguntava? Então, cuidado na hora de ler, bater o olho na alternativa A, é essa, porque tem lógica. Mas tem lógica dentro da pergunta, então cuidado na pressa, cair nessas pegadinhas do Enem, tudo bem? Então, bons estudos, boas provas, pessoal, e até mais. Tchau, tchau.